pelo desejo do bem-estar, pelo desejo da paz, pelo desejo da calma, pelo desejo do amor, pela aceitação dos nossos problemas. Vamos imaginar agora Jesus, o nosso Mestre, nos abraçando, nos confortando e nos consolando com seu abraço amoroso, com seu carinho de pai. E vamos abrir as nossas mentes, abrir o nosso entendimento, para que possamos absorver as mensagens do nosso Mestre Jesus. Nós vamos iniciar os trabalhos dessa casa nessa noite com a oração que Jesus nos ensinou quando esteve entre nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a vós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois é teu o poder, a honra, a luz e a glória, para todos sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Bom, queridos, hoje o tema da casa é o tema que diz sobre o Consolador prometido. Ouvimos muito falar em Consolador, em promessas, mas chega alguns momentos que nós não conseguimos entender o que seria o Consolador prometido, que Jesus nos prometeu na sua passagem pela terra. Isso é o terceiro mistério. É o terceiro mistério que Jesus nos deixa e que é o terceiro mistério que está sendo concluído, que está sendo trazido à tona, que está sendo mostrado para a humanidade. Essa passagem era uma passagem bíblica que encontra-se no livro de João, nos capítulos 14 ao 16. E tem como fundamento as seguintes palavras. Vou fazer igual eu fiz a outra vez, vou trocar de óculos. A idade já não me permite. Espíritos velhos em corpos novos, né? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vem e não o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixareis órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade,
porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Esse é o terceiro mistério que foi nos deixado por Jesus e que nos dias de hoje, ou melhor, desde o século XIX, vem sendo trazido à tona. Todo mundo fala do Consolador, todo mundo fala do Paracleto, né? Muita gente já ouviu falar em Paracleto. O Paracleto nada mais é que um Consolador, um Espírito que consola. E às vezes a gente faz uma confusão danada. Jesus nos promete nessa passagem o verdadeiro Espírito da verdade. E isso vem exatamente ao encontro do que aconteceu no século XIX, quando os espíritos nobres, os benfeitores de luz, encontraram o professor Allan Kardec e começaram a usá-lo como instrumento para a codificação espírita. E a partir daí, o véu, que a Bíblia tanto diz, que depois da ida de Jesus, esse véu se rasgaria, é exatamente o rasgar desse véu. As verdades que estavam encobertas voltam à seu verdadeiro estágio, aonde nós, através dos espíritos benfeitores, podemos entender as verdades do Cristo, as verdades de Deus. O Espiritismo, ele vem diretamente de uma regência de espíritos puros, espíritos verdadeiros, espíritos nobres e espíritos ajudadores. E os espíritos trabalham na codificação, no espiritismo ou na doutrina espírita, como assim quer queiram, com dois pilares muito fortes. O primeiro é que ele relembra todas as mensagens e todos os ensinamentos que Jesus nos deixou quando esteve encarnado, trazendo a informação de forma mais direta. Porque quando Jesus estava encarnado, ele se dirigia ao povo por alegorias e parábolas, situações não para que todos entendessem, porque muitos, se entendessem, não resistiriam à verdade naqueles tempos. A cultura era outra, o progresso estava ainda em passos curtos, as pessoas tinham um intelecto diferente. A maioria deles eram voltadas para os estudos religiosos. Então eles não estariam prontos. Então Jesus falava em alegorias e parábolas, de forma figurativa. E poucos deles entendiam. Quem entendiam eram os homens de coração puro e coração aberto, que eram a princípio seus discípulos, que depois ramificaram para todo mundo. Ide e pregai o Evangelho a todo mundo. Mas disse Jesus que na sua partida, no seu retorno e na vinda do Espírito da verdade, nosso Consolador, o nosso Paracleto,
esse sim falaria de forma direta, falaria de forma objetiva, aonde os homens, pela evolução, pelo intelecto melhorado, pela procura do buscar em saber, entenderiam com mais facilidade. Só que existe a diferença entre entender e aceitar. E traria como grande tema o que Jesus viveu em todo o seu período encarnado, que foi o amor incondicional, o amor verdadeiro, o amor doação. Porque o que eu vejo na minha pequena forma de entender, eu mais me compadeço com Jesus vendo que ele chorava no dia que Lázaro morreu, do que mesmo quando ele fazia os seus grandes milagres. Eu enalteço e enobreço mais Jesus ainda quando eu leio na Bíblia que ele chorou por um amigo, do que pelos milagres que ele realizou. Não que os milagres não sejam dignos, pelo contrário. Mas o sentimento verdadeiro de amor por um amigo, aonde rolavam lágrimas dos seus olhos, é muito mais digno de um sentimento humano, é muito mais nobre do que realizar algo. Mostrar o sentimento e compartilhar esse sentimento de gente para gente é muito mais puro, é muito mais bonito, é muito mais prazeroso. E assim era Jesus, ou melhor, continua sendo. Deixou para nós a caridade. Caridade em fazer o bem, caridade em executar benfeitorias. E para os espíritos nobres, é uma grande benevolência para todos nós podermos executar a caridade. O próprio Espiritismo diz, né? Não adianta você ter um intelecto extremamente apurado e você não ter o arregaçar de mangas para fazer a caridade. Porque a fé sem obras, ela é morta. É uma fé mesquinha. É uma fé individualista. Aonde eu vou morrer com a minha fé. Paulo disse no seu último dia de vida: combati o bom combate, venci e guardei a fé. O guardar a fé não foi levar para o túmulo. O guardar a fé foi ele simplesmente semear no coração de todos aqueles que ele teve a oportunidade de semear aquilo que ele sempre sentiu. Porque um bom vendedor só vende o seu produto se ele mesmo o comprar. Porque se ele não comprar o produto que ele mesmo vende, como é que ele vai convencer as outras pessoas de comprar? Jesus, no Sermão da Montanha, ele deixa bem claro da forma que nós devemos agir em alguns pontos. Ele diz para sermos misericordiosos, para recebermos a misericórdia. Ele diz para sermos mansos, para herdarmos a terra. E ele diz para sermos pacíficos, porque assim tornaríamos verdadeiros filhos de Deus. O segundo alicerce que a palavra de Deus nos deixa e que fundamenta a chegada do Espírito da Verdade é que fala sobre a imortalidade da alma, a pluralidade da vida. E isso fica muito caracterizado quando Jesus, depois do seu despojo carnal, depois de alguns dias, ele aparece e fica 40 dias com os seus discípulos, em espírito.
Nesse momento, Jesus crava na história da humanidade a marca da imortalidade, da pluralidade da alma, da nossa existência fora da nossa matéria, do nosso corpo que nós tanto lustramos, engraxamos, e que depois vai ficar por aí. Não estou dizendo para não se cuidar, por favor. Mas é que existem outros valores que são muito mais prioritários do que isso. Se não existisse a imortalidade da alma, não teria sentido para nós entrarmos na porta estreita da rigidez, da disciplina. Não teria motivo, se não existisse a imortalidade da alma, de nós carregarmos a nossa cruz, porque seria muito fácil. Não existe a imortalidade da alma. Eu faço tudo o que eu bem quiser aqui, eu vou morrer, acabou, ponto final. Não tem mais história na minha vida. Seria fácil. Não teria sentido a vida. Deus seria muito pequeno se houvesse criado formas de vida inteligentes, bondosas, generosas, para que passasse apenas por uma existência, sem nos dar a condição de evoluir e corrigir os nossos erros. Como é que eu poderia corrigir uma falha se eu não tenho como voltar atrás? Mas eu tenho como voltar, não, eu tenho como ir para frente. E o que me importa é ir para frente para reparar aquilo que eu fiz de errado lá atrás. Pode ser que não seja dessa, pode ser que não seja na próxima, mas em algum estágio da evolução do ser humano, ele terá a oportunidade de corrigir as suas falhas. E eu tenho bastante. Eu acho que eu vou viver pelo menos uns 885 trilhões, bilhões, quadrilhões, quinquilhões de anos. Porque eu tenho defeitos como ou mais que qualquer um. E eu estou disposto a corrigi-los. Pode ser que eu não tenha tempo nessa vida, mas no meu plano existencial, eu terei. Vai demorar, não tem problema. O Espiritismo, ele é o consolador da verdade. Ele é o nosso paracleto. Porque ele traz para nós o seguinte sentido: de onde eu vim? Quem eu sou? E para onde eu vou? Todo mundo tem a curiosidade de saber de onde veio, por que veio, para que veio e para onde vai. A curiosidade do ser humano é um bichinho que coça assim 24 horas por dia. O Espiritismo nos dá essa condição. Porque além dele nos consolar, nos mostrando que se nós andarmos dentro de um trajeto reto, digno, responsável, amoroso, nós conseguimos entender o porquê carregamos os nossos sofrimentos, as nossas mágoas. Qual o motivo de carregarmos tudo isso? É a mesma coisa que eu der um saco de pedra para o Vinícius, falar assim: Vinícius, sobe esse morro com esse saco de pedra. Aí ele vai falar assim para mim: mas por que, Márcio? Não, só leva até o topo. Ele vai. Mas qual o objetivo? Só levar e deixar lá? Ele vai daqui até o monte, lá em cima, reclamando do Márcio até desistir. Agora, se eu disser assim para ele: Vinícius,
Pega esse saco de pedra que são os teus pecados, as tuas transgressões, as tuas mazelas, leva até o alto daquele monte, porque lá tudo isso vai ser tratado. Ele vai com objetividade até lá. Ele vai com vontade, ele vai disposto, porque ele sabe que ao chegar no cume do monte, ele vai receber algo. O esforço que ele vai fazer para transportar esse saco de pedras até esse monte vai ser muito valioso. Porque é a partir daí, a partir do momento em que o homem mostra a sua força de vontade, a sua garra, a sua determinação, sua objetividade, os que estão lá em cima pegam nas nossas mãos e dizem assim: tá ruim, tá pesado, tá doendo os pezinhos, vem aqui que eu vou te dar uma força. E eles nos auxiliam. Eu estou dizendo do Consolador. Eu estou falando do Espírito da Verdade, que vem trazer à tona tudo aquilo que muita gente só vê a sombra. Esse é o Consolador. Esse é o Espírito da Verdade. O homem entende, através do Espírito da Verdade, que vale a pena o sofrimento, que vale a pena o espinho na carne, porque você defender uma causa apenas por defender é uma utopia. Agora, você defender uma causa com conhecimento de causa é uma grande verdade. É uma grande luta. É uma grande batalha. Mas o lema dos guerreiros é único. Só perde e só vence quem vai para a batalha. Quem fica sentado não conhece, não tem esse sentimento e essa sensação que o Consolador veio trazer da verdade, por mais que ela esteja encoberta. Jesus deixou bem claro: tenho muito para vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. O livro dos Espíritos, ele nos deixa claro que a verdade, ela não pode ser trazida de uma forma abrupta, rápida, direta, em seu 100%. Porque ela é comparada como se fosse uma grande luz, brilhante, se apresentando para aqueles que estão nas trevas, na escuridão. Obviamente, essa luz, ao se apresentar diretamente a essas pessoas, com certeza os cegariam, e eles ficariam sem entender. Então, o livro dos Espíritos diz que a verdade, ela vem aos poucos, e ela se iniciou no século XIX, com a Irmandade dos Espíritos Nobres, com o mestre, ou melhor, com o codificador Allan Kardec, o professor Allan Kardec, que foi instrumento para gerar toda a codificação e dar início ao trabalho dos espíritos nobres e benfeitores no